Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com o nosso podcast da Oncologia DOR. Comunicação e transparência no cuidado oncológico. Estamos agora com o Dr. Fábio Miranda, intensivista clínico, um dos maiores expoentes da terapia intensiva do Brasil. Responsável pelo setor de terapia intensiva do Hospital Copstar, além de vários hospitais desse Brasil inteiro, do qual ele ajudou a formar pessoas, enfim, é um ícone da terapia intensiva que a gente tem que respeitar. Então, o Dr. Fábio está aqui, vai ser nosso coordenador do módulo de terapia intensiva no cuidado do paciente oncológico. Bem-vindo, Dr. Fábio, grande amigo, um mestre, uma pessoa que eu me inspiro. Te agradeço por estar com a gente, ajudar a gente nesse sucesso aqui que está sendo esse congresso. Obrigado pelo convite, Marcos. Bom, depois dessa apresentação, acho que não preciso falar mais nada, né? Muito exagerada, típica de um amigo antigo, que eu admiro também muito, que me ajudou muito também e continua ajudando a rede como um todo. E agora esse evento da oncologia é a demonstração maior do trabalho do Marcos Vinícius e eu o parabenizo por isso. Magnífico. Bem, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu diria que cada vez mais o intensivista está acostumado a lidar com o paciente oncológico, o que não quer dizer obrigatoriamente que ele faz com toda a propriedade. Existem inúmeras situações, não só com paciente oncológico, mas com pacientes de outras especialidades também, em que o intensivista, sobretudo o plantonista, tem dificuldades, dúvidas com relação ao não só diagnóstico, mas o tratamento também do paciente. Mas especificamente sobre o paciente oncológico, eu diria que a dificuldade ou as dificuldades maiores do intensivista dizem respeito às drogas que são utilizadas pelos oncologistas. As drogas estão em constante renovação, a toda hora surgindo quimioterápicos, imunoterápicos novos e, lógico, que como é um fármaco, tem efeitos colaterais. Então, nem sempre o intensivista está afeito a essas novas drogas, aos seus efeitos colaterais, às complicações que podem advir do uso dessas drogas. Eu diria que esse é a maior preocupação, o maior obstáculo. Sem dizer as possíveis imunossupressão que as drogas também causam, e, com isso, o desencadeamento de infecções graves, sobretudo a sepse. A sepse, de uma maneira geral, o intensivista está bem acostumado a tratar. Mas o momento em que ela pode aparecer no paciente oncológico, esse é que é o X da questão. Então, como em qualquer especialidade, o intensivista tem que se aproximar do oncologista para aprender e saber atuar preventivamente, né? A medicina é cada vez mais preventivamente em relação aos possíveis efeitos das drogas, das cirurgias oncológicas. Essa é um pouquinho mais, eu diria, mais do dia a dia do intensivista, mas as possíveis complicações da terapêutica oncológica, isso daí é um problema que só conversando muito com um oncologista que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade. A oncologia clínica, ela é essencialmente ambulatorial, né? O oncologista ele tem menos participação do ambiente intra-hospitalar. A gente, na empresa, entendeu isso alguns anos atrás e ampliou a interface de contato com os principais atores que ajudam na jornada do cuidado do paciente. Então, hoje a gente tem navegação, que são enfermeiras que fazem dentro dos hospitais. Os próprios oncologistas, como você falou, estão mais confortáveis em entrar dentro do ambiente hospitalar
principalmente na terapia intensiva. Como é que você vê nesses últimos anos, Fábio? Você que participou de uma construção importante, de um hospital que a gente lançou, uma marca nova, e participou desse movimento até pela proximidade que a gente tem. Como é que você vê a diferença quando a gente cuida de um paciente na terapia intensiva da Rede D'Or e que você está acostumado a ver fora da Rede D'Or do cuidado do paciente oncológico? Qual é o ganho que você vê quando a gente coloca o paciente aqui dentro? O que a gente consegue fazer hoje que você vê que é um pouquinho mais avançada, mais eficiente do que a gente vê fora do cuidado da Rede D'Or? Eu diria que a preocupação da Rede D'Or com a oncologia, ou com o paciente oncológico, melhor dizendo, é uma coisa muito inovadora na medicina. Eu não me lembro de vamos dizer, uma preocupação tão grande de hospitais e de redes com o paciente oncológico. E eu acho que uma das demonstrações disso é o sucesso que esse congresso tem todos os anos, com muitos inscritos, muitos participantes. Um congresso que a gente tem várias especialidades, como a minha, terapia intensiva. Então, nós temos inúmeros excelentes oncologistas no Rio de Janeiro, trabalhando na Rede D'Or. Com isso, nosso contato com o oncologista fica mais próximo, mais frequente e mais fácil de lidar. E como você bem falou, não só o paciente clínico oncológico, mas também o paciente cirúrgico, né? Nós temos no Copa-Star, por exemplo, muitos pacientes cirúrgicos oncológicos em que a proximidade com os cirurgiões nos traz um certo conforto e segurança. Quando a gente sai de um hospital da Rede D'Or, como eu falei, eu acho que não existe tanta preocupação com o paciente oncológico, infelizmente. Então, tanto o paciente clínico quanto o cirúrgico, fora de um hospital da rede, é bem mais difícil da gente conduzir, né? Estou falando do ponto de vista clínico e de intensivista. Acredito que para o médico, para o oncologista clínico e o oncologista cirúrgico, eles também observem essa dificuldade fora de um hospital da Rede D'Or. Eu falo mais do Copa-Star, que é o meu dia a dia, e dentro do Copa-Star eu já ouvi muitos cirurgiões e muitos oncologistas elogiando. O nosso hospital não é muito o foco de alguns ou de boa parte dos oncologistas clínicos, mas do cirurgião, sim. Nós temos com muita frequência o paciente oncológico lá. Até porque a rede nem poderia diversificar em todos os hospitais o foco do paciente oncológico. Mas, apesar disso, nós recebemos muitos pacientes oncológicos. E sim, eu vejo nos outros hospitais da Rede D'Or pacientes oncológicos, onde há maior facilidade do que em hospitais fora da rede. A gente, no passado, tinha um estigma de terapia intensiva para paciente oncológico e, às vezes, era a última escolha para o paciente que já estava num estágio final de vida e acabava sendo uma unidade para dar conforto final para o paciente. Hoje isso já mudou, a gente tem muita possibilidade, o paciente sai reabilitado, sai de uma maneira menor. Como é que eu queria 2 pontos aqui. Como é que você vê os cuidados especiais, os cuidados paliativos, na verdade, nesse ponto, e esse paciente oncológico hoje, da visão do intensivista, já não é aquele paciente que vai para fazer a passagem na terapia intensiva para encontrar um outro sistema, né? É um paciente que vai para realmente ser tratado. Como é que eu queria entender a sua visão nesses 2 pontos? Marcos, na época que eu estava na faculdade, existiam menos do que 6 quimioterápicos. Isso demonstra que a minha calvície não é por acaso. Muito chão rodado, né? E o paciente oncológico, na maioria das vezes naquela época, já era um paciente terminal. Já eram pacientes
pouco a gente podia oferecer. Eu trabalhei minha vida inteira com um cirurgião que foi muito importante na cirurgia do Brasil, Dr. Augusto Paulino Neto, em que ele dizia, no início, quando eu comecei a trabalhar com ele em 1981, ele dizia assim, bom, infelizmente, infelizmente é um câncer, não temos muito o que fazer, vamos tentar ressecar, mas a gente já sabe qual é o caminho que ele vai tomar. Ponto. Hoje em dia, o paciente oncológico, muitos deles que há 40 anos atrás eram intratáveis, não é nem incurável, intratável, hoje não. Hoje em dia, nós temos esses pacientes com várias opções, não só com tratamentos clínicos, mas também cirúrgicos. Com relação ao paciente terminal, realmente, como você falou, a terapia intensiva, em geral, não é o local para se levar um paciente que está começando a caminhar na trilha da terminalidade. Mas, vez por outra, nós recebemos pacientes oncológicos que são levados por uma complicação, uma intercorrência clínica, e que nós tentamos tratar na terapia intensiva e, por vezes, não conseguimos êxito, não conseguimos sucesso no tratamento e ele acaba se tornando um paciente em cuidados paliativos. E aí a nossa abordagem muda muito, muda bastante. Nós temos uma peculiaridade lá no Copastar, que é a permanência de um acompanhante. Você conhece bem, participou da nossa fundação. A permanência constante de um parente, de um acompanhante, de preferência parente próximo, junto ao paciente, todos os pacientes na terapia intensiva, não só os oncológicos. E eu tenho impressão, ou tenho a certeza, de que isso daí, para o paciente terminal, é de fundamental importância e para a família também. Mas, como você bem falou, quando o paciente já previamente é reconhecido como um paciente sem alternativas terapêuticas, em geral, nós mesmo aconselhamos ao colega, por vezes, não é um oncologista, é um clínico, um cirurgião que está cuidando do paciente, nós procuramos orientá-lo a não levar para a terapia intensiva. Não só porque o ambiente da terapia intensiva, por mais que a gente se esforce para ser um ambiente menos desagradável para o paciente, é uma terapia intensiva. Existem os equipamentos, existem os alarmes, existe, às vezes, uma correria, e isso daí não é bom para nenhum paciente, sobretudo para o paciente sem alternativa terapêutica. Mas, infelizmente, às vezes o colega insiste em levá-lo para a terapia intensiva, mesmo a gente já sabendo que pouco a gente vai poder oferecer em termos de tratamento curativo ou curativo daquela complicação em si. E, como eu falei, esse paciente a gente tem que, desde o início, oferecer uma abordagem bem diferenciada. Nós temos alguns médicos no nosso serviço que fazem paliação. Então, isso daí também ajuda muito a gente. Contribui pelo entendimento, pelo esse acolhimento familiar e pelo respeito com o paciente também, que é importante. Fábio, espetáculo falar com você, como sempre. Você sabe, você é um irmão para mim, eu gosto de você demais. Quero te agradecer por aceitar o convite de estar aqui com a gente, coordenar esse módulo já pela segunda vez, né? Já está com a gente, coordenando esse módulo. Que o ano que vem esteja de novo com a gente aqui, porque o congresso vai ser aqui de novo. E só tenho te agradecer, porque, além de um amigo, você é um profissional exemplar. Obrigado pelo trabalho que você faz para todos os pacientes, pela rede e pelo ensinamento que você dá para a gente todo dia, com essa sua sabedoria, essa tranquilidade que reveste um bom cuidado aos nossos pacientes. Obrigado, meu irmão. Eu retribuo os elogios de uma forma efusiva e eu só posso agradecer o convite não só de organizar essas mesas para
para intensivista dentro do Congresso de Oncologia, mas também de estar aqui presente dando essa entrevista para você. É um prazer enorme. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fabinho.